Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Algum tempo atrás, assisti um filme japonês intitulado Popoya, de 1999. Como tinha lido o romance, pude entendê-lo e apreciá-lo melhor, já que o filme não era tão claro quanto o livro. Algo nele me impressionou bastante. Quando o Japão enfrentou a pobreza após a guerra, os trabalhadores civis eram mal pagos e não recebiam nenhum benefício de aposentadoria. Nesses tempos difíceis, um jovem foi trabalhar na ferrovia como engenheiro de trem. Ele inalou fumaça de carvão a vida inteira, até ser promovido a chefe de estação, quando estava perto de se aposentar. Após a aposentadoria, porém, não tinha dinheiro suficiente para comprar nem mesmo uma pequena casa. Como na época não havia plano de aposentadoria, ele estava diante de um grande problema. Depois que a filha e a esposa morreram, ele passou a viver num pequeno quarto na estação e continuou ali até morrer. Esse homem era totalmente dedicado ao trabalho. Nem quando a filha adoecera e fora levada ao hospital, ele havia largado seu posto, embora qualquer pai em seu lugar o tivesse feito. A esposa implorou para que ele as acompanhasse até o hospital, mas ele respondeu: "Sou um ferroviário. Na hora do trabalho, não posso cuidar de assuntos pessoais." Sua esposa teve de levar a filha sozinha ao hospital, onde recebera tratamento. Mesmo assim, ela morreu. A mulher voltou para casa com o corpo inerte da filha, segurando o corpo nos braços. Ela gritou: "Você precisa sinalizar com essa bandeira até mesmo o trem que traz o corpo inerte de sua filha?" Contudo, o homem continuou a acenar a bandeira. Passada a morte da filha, a esposa também adoeceu. Quando precisou ser hospitalizada, ele não a acompanhou. Em vez disso, se explicou: "Sou um ferroviário. Na hora do trabalho, não posso cuidar de assuntos pessoais." Sua esposa teve de ir ao hospital sozinha, de onde nunca voltou. Foi doloroso assistir à cena. Antes de sair da estação, ela disse ao marido: "Eu deveria ficar sempre ao lado de um homem cabeça dura como você, para ajudá-lo. Sinto muito deixar você." Ela olhou em direção ao trem e disse-lhe para liberar o trem com um apito vermelho. A esposa morreu no hospital. Ao saber da morte da esposa, ele finalmente foi ao hospital, onde estava o corpo. Sem dizer uma palavra, fitou-a. Então, uma amiga dela lamentou: "Enquanto ela ficou no hospital, você não apareceu uma única vez, nem ouviu suas últimas palavras. Agora está morta. Por que está tão quieto? Onde estão suas lágrimas?" Lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Ele voltou à estação para sua função de sinaleiro, sem a filha e a esposa. Passou a viver como ferroviário. Contudo, no fundo do coração, sentia muita culpa por não ter cuidado da família. Mergulhado na culpa, chegou a ter alucinações. Em seu devaneio, viu a filha crescer, ir para a escola fundamental, média e finalmente para a faculdade. Ela foi visitá-lo.
Embora a cidade mineradora em que vivia estivesse abandonada e a estação fechada, ele não havia saído dali. Sua filha disse: "Pai, você não tem mais nada agora. Sim, tudo acabou, mas ainda restam as minhas lembranças." Então, a imagem da filha saiu caminhando pela plataforma coberta de neve. Ao tentar alcançá-la, o homem escorregou e morreu com traumatismo craniano. Os japoneses ficaram bastante emocionados com o filme, simplesmente porque os retrata muito bem. Quem não conhece a cultura japonesa não compreende, de fato, a vida do ferroviário. O povo japonês, não raro, é muito dedicado ao trabalho. É bem diferente dos outros povos, como os ocidentais ou coreanos, por exemplo, pois se a filha ou o filho de um pai ocidental ou coreano tivesse de ir para o hospital, certamente ele iria junto. É provável que nenhum homem ocidental deixasse a esposa ir sozinha para o hospital. É exatamente por isso que nem sempre se pode competir com o Japão. Não é porque os outros povos sejam menos inteligentes que os japoneses ou por serem menos instruídos. O verdadeiro motivo está no filme Popoya. Aquele homem era o chefe de estação de uma longínqua cidade mineradora. Não havia ninguém para supervisioná-la. O trem passava na estação uma única vez por dia. Ele poderia ficar na estação apenas no horário programado para o trem passar e aproveitar o resto do dia em outras atividades. No entanto, ele vestia o uniforme no início da manhã e ficava sentado à mesa da estação o dia todo. Ele poderia ter usado o tempo livre para levar a filha ao hospital. No entanto, acreditava que por estar em horário de trabalho, não podia sair da estação. De forma um tanto radical, mantinha-se no posto, não porque alguém o vigiasse ou lhe desse essa ordem, mas porque era muito dedicado ao trabalho. O que quero dizer é que cada um de nós deve aprender a ser tão fiel à sua missão quanto foi o ferroviário. Trabalhei quase 10 anos no Japão e descobri que o caráter do povo japonês é exatamente assim. Os japoneses são extremamente dedicados ao trabalho, mesmo que seus supervisores não os vigiem nem lhes deem ordens o tempo todo. Certa vez, durante a transmissão do programa Convite à Felicidade no Japão, um programa da nossa igreja sobre o trabalho missionário, havia cerca de 10 funcionários japoneses no escritório. Quando liguei de Seul, por volta das 10 horas da noite, eles ainda estavam organizando as cartas e as correspondências enviadas pelos telespectadores do programa. Eu nunca havia dito que eles deveriam ficar até tarde no escritório. Minha instrução era para que fossem embora, depois do expediente, mas eles ainda estavam trabalhando àquela hora. A resposta foi que haviam recebido muitas cartas que precisavam ser lidas e respondidas. Você pensa que, por causa disso, eles pediram o pagamento de hora extra ou um aumento salarial? Não, eu só podia ir ao escritório do Japão uma vez por mês. Sempre que chegava de manhã cedo, eles já estavam trabalhando e não iam embora enquanto não terminassem o serviço, tarde da noite. Foi assim que descobri por que o Japão é tão bem sucedido economicamente. Em outra ocasião, perguntei a eles, em tom de brincadeira, se o Japão e a Coreia encontrassem em guerra, de que lado vocês ficariam? E eles responderam, no momento, o Senhor é o chefe. Faríamos o que o Senhor nos mandasse. Se nos dissesse para lutar pelo Japão, assim o faríamos.
mas se nos dissesse para lutar contra, lutaríamos pela Coreia. O japonês é dotado de um sentimento muito forte de lealdade ao grupo. As pessoas dizem: podemos superar os japoneses, podemos nos equiparar a eles economicamente. Creio que não. O filme nos ajuda a ver até que ponto chega a fidelidade do povo japonês. Eles não se descuidam do trabalho. Para eles, o horário de trabalho não lhes pertence. Por isso deve ser dedicado ao padrão e à empresa. Eles são pagos para dedicar seu tempo ao patrão e acreditam que é errado usá-lo em benefício próprio, por motivos pessoais. Muitos que viram o filme o acharam sem graça, pelo simples fato de terem uma cultura diferente da cultura japonesa, ou seja, não se identificaram com o filme. Se o herói fosse coreano ou de alguma outra nacionalidade, é bem provável que não ficasse na estação o dia inteiro. Ele usaria o tempo livre para fazer outras coisas e só voltaria à estação pouco antes das 5 horas. Depois que o trem passasse, ele iria embora. Não havia ninguém para vigiá-lo. Que diferença faria ficar ou não ali? Por que acordar tão cedo? É isso que a maioria das pessoas pensaria. Para muitos, o ferroviário devia parecer totalmente idiota e insensato. Como podia se preocupar em sinalizar o trem que transportava sua filha morta? Como podia deixar a esposa doente ir sozinha ao hospital? Fui um pouco criticado por recomendar que as pessoas assistissem ao filme. Disseram-me: assisti ao filme que você recomendou, mas foi marcante do início ao fim. Foi difícil ficar acordado. Quando ouço isso, não posso deixar de pensar que simplesmente não podemos superar o Japão. Por quê? Exatamente porque não conseguimos entender a vida do ferroviário. Além de não fazer parte de nossa natureza, parece uma tolice. Precisamos ter algum tempo livre e não devemos levar a vida tão a sério. Por que ser tão rígido se ninguém conhece seu esforço? Por causa de pessoas como o ferroviário, e apesar da falta de recursos naturais, o Japão desenvolveu-se rapidamente e com muita eficiência no período pós-guerra, tornando-se uma potência econômica mundial. A maioria dos japoneses é como o ferroviário. Por isso, das cinzas o país tornou-se uma das maiores forças econômicas. Quando assisti ao filme, lamentei pelo ferroviário e pela sua esposa. Ele vivia numa cidade distante, para onde ninguém ia. Mesmo após a morte da filha e da esposa, ele continuou a sinalizar a bandeira, murmurando: sou um ferroviário. Quando um amigo lhe perguntou por que vivia daquela maneira, ele respondeu que o pai o ensinara a ser assim. Dizia ele: nossa nação foi destruída por causa da guerra e foi prejudicada economicamente. Para que se erga das cinzas, cada um de nós precisa se dedicar ao trabalho. O herói nunca se esqueceu das palavras do pai e fez delas seu lema de vida. No fim, acabou sozinho no pequeno aposento ao lado da estação, preparando suas refeições. Mesmo após a morte da filha e da esposa, dedicou a vida ao trabalho. No Japão, 5 milhões de pessoas foram assistir ao filme. Isso porque o povo japonês se identificou com o herói da tela. Para eles, tratava-se de uma descrição realista e fiel de quem eram. Durante o filme, muitas pessoas choraram. Quando indagadas por qual motivo, disseram que era pela filha e pela esposa. Pessoalmente, chorei pelo homem, casado e com uma filha, mas como não conseguiu desempenhar a função nem de marido nem de pai,
conviveu com a culpa até o fim. No fim do filme, depois da alucinação, o homem desaba a chorar. Mesmo em meio à culpa e à dor, ele continuou afirmando para si mesmo que era um ferroviário e que devia permanecer em seu posto. Emocionei-me diante de tanta determinação. Como podia viver daquele jeito? Qual a vantagem de ser tão dedicado? Ganhou alguma coisa a não ser uma morte infeliz? Foi esse tipo de determinação, porém, que permitiu que o Japão se reerguesse das cinzas. Embora não sejamos tão dedicados assim à nossa nação, devemos nos espelhar nesse país quando se trata de Cristo. Jesus não fica nos vigiando. Podemos relaxar se desejarmos. Entretanto, ele se sacrificou e derramou seu sangue por nós. Devemos tentar ser fiéis a Cristo quanto ferroviário à sua missão. Podemos perguntar, já não é suficiente entrarmos no reino dos céus? Precisamos ser tão fiéis? Como viver dessa maneira neste mundo? Pessoalmente, fui desafiado por esse filme. Aquele homem era extremamente dedicado ao trabalho e à empresa. Será que Deus também não merece nossa devoção e lealdade? Não é hipocrisia de nossa parte deixar de servir a Cristo com a mesma dedicação do ferroviário? É nosso dever sermos trabalhadores dedicados a Cristo, mesmo que as pessoas nos chamassem de insanos ou tolos. Não seria maravilhoso se vivêssemos com tanta dedicação para Cristo? O ferroviário dedicou a vida à estação, mas não recebeu nada em troca. Contudo, Deus nos prometeu grandes recompensas. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Quando somos totalmente dedicados a Cristo, Ele nos recompensa 100 vezes mais e ainda nos dá a vida eterna. Nossa mente deveria estar focada na missão cristã. Assim, a igreja cresceria, a nação seria evangelizada e o mundo inteiro ouviria a mensagem de Deus. Quando pastores e cristãos se tornarem mais parecidos com o ferroviário, o reino dos céus testemunhará uma grande expansão neste mundo. Popoia é uma fonte inesgotável de reflexão. Mesmo agora, sempre me pergunto, estou vivendo por Cristo como o ferroviário? Posso viver como ele, mesmo que ninguém veja nem reconheça meu esforço? É a pergunta reflexiva que cada um deve se fazer e responder de todo o seu coração e verdade para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. Que palavra tremenda. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Amém. Amém.